Boa tarde a todos, um bom sábado, um grande abraço, que Deus abençoe a cada um de vocês, suas famílias, suas casas, que os nossos benfeitores estejam conosco, nos amparando, nos intuindo bons pensamentos, boas resoluções, alegria e bem-estar. Na aula de hoje nós vamos ver o capítulo 15, Relações Mediúnicas. Nós já vimos bastante a respeito da conduta do médium, do seu posicionamento, e hoje nós vamos ver o posicionamento do médium na casa espírita, tá bom? Então vamos em frente. O fenômeno mediúnico não é consequência de um instante solitário do médium. É um ato bilateral de conjugação de duas inteligências que se envolvem em fusão fluídica simultaneamente, alterando o psiquismo do médium encarnado e do ente comunicante, como nós estamos vendo aqui nesse quadrinho. Nós temos a médium que está psicografando e temos o espírito que está ao seu lado. E aí nós temos um círculo azul que vai representar o perispírito do médium expandido. E nós temos o perispírito do espírito comunicante que também se expande, que está ali em rosa. E vocês vão perceber que vai haver um ponto de contato entre a expansão do perispírito dos dois, que vai formar uma atmosfera fluídica perispiritual que é comum a ambos. E é nessa junção que vai se dar a comunicação, que vai ser transmitido o pensamento do médium, o pensamento do espírito, para o pensamento do médium, para a mente do médium, e a partir daí ele vai escrever. Mas nós não vamos entrar nas várias formas de psicografia que nós já vimos lá atrás, né? Nós estamos só revisando aí o processo da comunicação. Então, o médium, o espírito, o pensamento do espírito chega até o cérebro do médium e aí então ele interpreta essa comunicação através da escrita, da fala ou da vidência. E aí quer se opera pela ligação dos centros de forças, experimentando o espírito as sensações da vida na carne, enquanto a alma do médium experimenta a leveza do comunicante se ele for de um plano desenvolvido, se ele for um espírito bom, se ele for um espírito superior. Ou o médium vai experimentar a sobruteza, no caso dele ser um espírito perturbado, ignorante, doente e assim por diante. É a síntese afetiva em que os dois planos da vida se revelam o segredo da morte. Por isso, o Dr. Herculano Pires vai colocar, né, essa questão da afetividade que aproxima o encarnado do desencarnado para haver essa comunicação. Não há de se esquecer que o mesmo ocorre nas comunicações de espíritos de diferentes esferas no âmbito espiritual, ressalvadas circunstâncias que não foram reveladas ainda. Ou seja, como que o espírito superior faz para se comunicar? Porque a gente sabe que existem vários níveis, ou várias esferas espirituais, né? Desde o umbral grosso até as esferas luminosas superiores. Como que o espírito altamente evoluído, como o Dr. Bezerra de Menezes, por exemplo, faz para se comunicar? Se ele quer passar a sua mensagem, ele precisa que o médium eleve, expanda o seu perispírito e vá, né, suba algumas dimensões para que ele possa chegar até essa dimensão para a partir daí se comunicar. E nós temos muitos relatos de André Luiz nos livros que ele nos escreve, que espíritos de altas esferas, quando tem que passar um recado, uma orientação, dar um curso, fazer uma reunião com os espíritos da colônia Nosso Lar, existe uma sala especial onde todos vão para lá, eles entram
em vibração e tem um aparelho pelo qual o espírito se manifesta, porque ele não tem condições de descer, de ir fisicamente até aquela colônia, porque ele já não tem mais aquele perispírito grosseiro, né? Então, até esse ponto a gente tem conhecimento. E aí ele vai dizer, né, que há algumas ressalvas que não foram reveladas ainda em circunstâncias onde as esferas espirituais são de espíritos altamente purificados. Aí a gente não sabe como que se dá essa comunicação ainda, nós não temos essa, a gente pode fazer uma ideia, mas a gente não tem como isso se processa. Por sua vez, lembrem-se, os médiuns não estão sós no mundo. O mundo é tudo quanto lhe cerque e lhe circunde, é a sua circunstância. Ou seja, nós estamos no mundo, nós estamos na vida material, e quando nós estamos na vida material, nós temos que viver no mundo. Não foi isso que Jesus nos disse? Para vivermos no mundo sem sermos do mundo. Então, vivermos no mundo, nós temos que nos dedicar ao nosso trabalho, nós temos que nos dedicar às relações com as pessoas que estão à nossa volta, nós temos que amparar a família, se nós tivermos, e executar todos os nossos deveres no mundo material. E não só viver com o pensamento no mundo espiritual, porque aí nós estamos incorrendo num erro. O erro de deixar de viver, de fazer as coisas que nós temos que fazer no mundo físico, que nós programamos isso e assumimos essa responsabilidade. Então a gente não pode viver só num lugar e nem só no outro. Nós precisamos de viver no mundo conforme são as coisas do mundo, mas sem ser do mundo. Ter esse entendimento de que nós somos espíritos e que existe uma vida espiritual. Quer física, visível, material, quer extrafísica, invisível e espiritual, que ele está falando, né, da vida encarnada e da vida desencarnada. Não sem razão a isto, o apóstolo Paulo veio nos falar e nos explicar que, como as demais pessoas, hão de comunicar-se com as outras que estão no mundo e vivem a vida de relação. Assim, o médium, por sua necessidade orgânica e social, deverá estar em relação constante com os outros, para não frustrar ou não arrefecer o seu mediunato, pois, insulado, se permite o desgosto de não se acostumar com os embates que a existência proporciona, de radical importância para o seu próprio desenvolvimento. Ou seja, se nós optarmos por uma vida reservada, onde a gente vai dizer assim, não, eu não quero me comunicar com ninguém, eu não quero conhecer ninguém porque eu sou médium, eu me comunico com os espíritos e eu vou passar o resto da minha vida aqui recebendo espíritos, escrevendo livro, fazendo orientações, e eu não quero me envolver com mais nada. Ele está dizendo que isso não é produtivo e que isso vai nos causar um grande desgosto, porque nós não vamos aprender a lidar com as coisas da matéria. E quando nós tivermos um problema, uma desavença, nós não vamos ter condições de enfrentar isso. Então, há necessidade de ter o intercâmbio mediúnico e há necessidade da vida física normal de todas as pessoas. E de novo a gente volta a lembrar, né? O Chico teve a família dele, cuidou dos irmãos, ele trabalhou, ele se aposentou e ao mesmo tempo ele desenvolveu o trabalho mediúnico dele. Escreveu todos aqueles livros, participou de uma série de viagens, de divulgação, nunca deixou de amparar as pessoas. Então ele deu o exemplo do equilíbrio e da importância de viver nesses dois mundos, porque a mediunidade, ela permite que a gente tenha uma evolução mais rápida quando ela é bem utilizada por nós. Quando ela está dentro dos quesitos da disciplina, da orientação, do trabalho no bem, ela nos dá essa possibilidade. E ela nos ensina muito no que diz respeito à conquista da paciência, da tolerância, da humildade, da caridade, da resignação,
que são itens muito importantes que nós precisamos desenvolver em nós. Bem, ele vai nos dizer que do acervo do homem médium com o seu mundo existencial sobressaem-se as relações, ou seja, na nossa vida cotidiana existem aquelas relações, né? Que relações? As relações sociais. Então, as relações com as instituições espíritas, quando nós as frequentamos, com os médiuns que estão nessas instituições espíritas e com o público que a elas se dirigem para esclarecimento, estudos, participação de trabalho. Então, ele vai falar de cada uma delas. E aí nós começamos a dizer que não raro o trato do médium com os centros espíritas engendra decepções resultantes, ora da má formação cultural dos dirigentes, dos seus despreparados doutrinadores, ora do seu envolvimento num clima de infantilidade de poder absoluto. Uma e outros inspiram a desconfiança e os ciúmes, chagas que molestam a serenidade e o equilíbrio individual, bem como da comunidade, quando deveria conduzi-lo à confiança em si próprio, ampliando-lhe o cabedal de serviços em proveito da obra. Então, é muito comum a gente encontrar, e isso não é só nas casas espíritas, não. Em todos os templos religiosos, nós vamos ter formas diferentes de interpretação das filosofias religiosas, tanto quanto na doutrina espírita. Nós vamos encontrar centros que desenvolvem mais a parte evangélica, centros que trabalham mais a parte científica, outros que trabalham mais a parte filosófica. E cada um de acordo com o seu entendimento, e as criaturas ali se ajuntam para trabalharem nessas instituições. E a gente não pode esquecer que as pessoas que formam as instituições são pessoas, são seres humanos, imperfeitos, que têm o seu egoísmo, o seu individualismo, a sua vaidade, que também, como nós, está desenvolvendo a sua humildade, a sua tolerância, a sua resignação, que também, como nós, tem dificuldade de entendimento e exteriorização de sentimentos. Então, muitas das vezes, nós não vamos nos adaptar numa casa espírita, a gente sai de lá e vai para outra. E chega lá, a gente também não se sente bem acolhido e vai para outra. E aí a gente tem que lembrar que nós também somos melindrosos, nós também temos carência, nós também queremos atenção, nós também temos dificuldade de mudar os nossos preconceitos, as ideias que nós trazemos. Nós temos essa dificuldade. E aí a gente tem que exercitar o respeito, a compreensão, a caridade. Se chegar um ponto que a gente não consegue fazer isso, então a melhor forma é nós mudarmos de instituição e procurarmos aquela na qual nós nos sintamos mais afinizados. Porque senão o trabalho não é profícuo nem para aquele que permanece na casa, nem para casa. Não vai ter o efeito desejado. A gente vai estar sempre arrumando confusão, vai estar sempre causando problema. E esse não é o intuito a que se propõe nenhuma instituição religiosa, né? O intuito de todas elas é trazer o bem e falar sobre o amor, o respeito. No que diz respeito aos médiuns, nós temos lá que de médium a médium importam ao desenvolvimento educacional recíproco por força da troca de experiências, de informações sobre a leitura de livros, da literatura espírita e da literatura em geral, que reforçam o conhecimento, enriquece e burila o estilo e sedimenta a cultura, que por sua vez cerceia os riscos da desconfiança, auxiliando no combate íntimo de eventuais dúvidas. Então, a relação entre os médiuns, os trabalhadores da casa, também às vezes é conflituosa, porque tem médiuns que se sentem mais importantes, outros se sentem mais vaidosos, alguns acham que têm mais conhecimento e querem sempre impor o seu ponto de vista, onde todos nós ali estamos para aprender. Ninguém sabe mais, ninguém sabe menos. A diferença entre nós é a compreensão, o tempo que leva para a gente colocar em prática aquilo que nós estamos ouvindo,
a nossa maturidade espiritual, a nossa capacidade de elaborar todas as informações que nós estamos recebendo e colocarmos em prática. Se fôssemos todos nós perfeitos, nós não precisaríamos estar ali, não é? Então, que a gente possa pensar sobre isso e que a gente possa respeitar as opiniões divergentes, mesmo que a gente não concorde, porque todos nós temos o direito de expor as nossas ideias, as nossas dúvidas, de discordar ou concordar com o pensamento do outro, e não é por isso que o outro será mais ou menos querido, mas apenas que tenhamos diferenças de opinião. Se os sentimentos antagônicos persistirem em nós, então é sinal de que nós precisamos nos empenharmos mais no quesito de respeito, caridade, fraternidade, que a gente precisa ainda desenvolver e que a gente não tem, está com dificuldade. No que diz da relação do médium com o público, exige daquele um comportamento um comportamento culto, equilibrado e paciente, pelo que neste existe de incultura espírita mediúnica. Em geral, o público encara a mediunidade como um dom sobrenatural e o médium um privilegiado. Em contrapartida, esse não compreende que tais tratamentos são fatores prejudiciais à relação em si e à irradiação correta da doutrina espírita. Daí ser necessário que o médium, por inação, não estimule o engano em que incorram a respeito do que seja médium e mediunidade. Então, muitas pessoas que procuram um médium vão ficar achando que o médium é um ser especial, um predestinado, um super-herói, é um cara que vai promover um milagre na vida dela, que vai consertar todos os problemas que ela tem e que vai dar uma solução mágica para a sua vida. E não é isso. O médium é uma pessoa imperfeita, tem os seus problemas físicos, tem os seus problemas materiais, tem os seus problemas emocionais. Muitas vezes ele não consegue nem ver direito o lado espiritual, né? Muitas vezes a interpretação dele pode não ser exata, né? A gente sabe disso, porque na comunicação há uma interferência muito grande do nosso pensamento, do nosso conhecimento, dos nossos valores que interferem na comunicação. Então, há necessidade que o médium tenha educação no trato com as pessoas, respeito, se coloque no lugar daquele que está chegando ali, que não conhece nada, que nunca viu, que está ali levando as suas dores, as suas angústias, que precisa ser recebido com atenção, carinho, que precisa ser ouvido com respeito, precisa ser tratado com respeito. O médium não pode entrar no psiquismo da pessoa, o médium precisa ficar ao lado, né? Funciona mais assim como um psicólogo, ouvir sem tomar partido, ouvir sem criticar, respeitar os sentimentos da pessoa, não querer impor as suas ideias. As coisas vão sendo conversadas devagar, aos poucos. Isso é uma das premissas do atendimento fraterno. E o médium se mostrar para as pessoas como ele é, um ser igual àquele que está ali buscando ajuda, uma pessoa que já passou por aquela mesma situação e que encontrou um caminho, que encontrou respostas e que está tentando ser melhor, e que não existe milagre, porque cada um tem que fazer a sua parte. Deus ajuda todos nós, os bons espíritos nos amparam mais do que a gente imagina, mas nós temos que fazer sempre a nossa parte. Então, para isso, é de fundamental importância se faça compreender que o médium é o ser ou o indivíduo que serve de traço de união aos espíritos, né? E esse é o papel do médium, essa é a função que precisa sempre ser lembrada.
Para nós finalizarmos, então, vale de novo a gente sempre lembrar que médium é o ser ou o indivíduo que serve de traço de união aos espíritos para que estes possam comunicar-se facilmente com os homens, espíritos encarnados, tão só e exclusivamente. Mais nada. O médium é um aparelho pelo qual o espírito transmite o seu pensamento, a sua orientação, a sua confusão mental, as suas angústias, as suas súplicas e nada mais. O médium não faz milagres, né? O médium não faz chover, o médium não faz anoitecer, o médium não cura ninguém. A cura vem do mérito que a pessoa tem através dos fluidos que são doados pelo médium, manipulados pelo espírito e colocados no corpo da pessoa. Se ela tiver o mérito da cura, ela será curada. Se ela não tiver o mérito da cura, o seu problema será amenizado e ela vai se imbuir de coragem e bom ânimo para seguir com a sua vida em frente. Então é isso que a gente precisa ter em mente. Médium não é super-herói, o médium não é um predestinado, o médium é uma pessoa comum lidando com as suas imperfeições e buscando educar-se todos os dias. É isso que é ser espírita, é o empenho que se faz para que nós sejamos melhores a cada dia. E o Chico tem uma frase que ele diz assim, que aos outros ele dá o direito de serem o que quiserem, mas a ele reserva o direito de ser melhor todos os dias. E é isso que a gente deve pensar. Nós devemos nos empenhar para que todos os dias nós sejamos um pouco melhores do que nós somos no dia anterior. E finalizando os nossos estudos desta tarde, então, eu vou ler aqui uma mensagem do livro Pão da Alma, do Espírito Irmão José, psicografia do Bacelli, onde ele diz assim: Deus te pede, não espere dos outros aplausos e elogios, busca acima de tudo a paz de consciência, nada vale por fora o que trazes por dentro. Cumpre o próprio dever, ignorando o resto. As maiores vitórias são as do mundo íntimo. Deus te pede somente que faças o melhor. Muito obrigada. Um bom fim de semana a todos. Que Deus abençoe e ampare a todos.